Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouça Meu Coração, que eu diria a você, pela Graça Editorial, capítulo 12, Por que a Palavra Importa Tanto, parte 2. A ameaça da bibliolatria. Não estou defendendo a bibliolatria nem sugerindo que devemos adorar a Bíblia mais do que o soldado adora sua espada ou o cirurgião adora o seu bisturi. Estou, no entanto, pedindo com veemência um retorno à pregação centrada nas Escrituras, uma exposição do Evangelho, qual declara, sem culpa nem ambiguidade, assim diz o Senhor. O mundo anseia por autoridade, finalidade, coerência. Está cansado de debates teológicos e incertezas. Crer alegra o espírito humano, duvidar o deprime. Não se ganha nada emocional ou espiritualmente lançando calúnias sobre a Bíblia. Uma geração que se ocupa em criticar a palavra de Deus logo se verá questionando a revelação divina. Na minha opinião, se a pregação do Evangelho deve ser feita com autoridade, provocar o convencimento do pecado, desafiar homens e mulheres a andar em novidade de vida, além de contar com o poder do Espírito, então a mensagem esclarecedora, penetrante e ardente da Bíblia deve ser a base da nossa pregação. Por experiência própria, pregar em toda a América convenceu-me de que o americano, em geral, é vulnerável à mensagem cristã quando ela é temperada com autoridade e proclamada como verdadeiramente de Deus por meio da sua palavra. Nós não respeitamos outros aspectos da vida? A matemática tem suas regras, fórmulas e equações invioláveis. Se elas forem ignoradas, não será possível encontrar a resposta correta. A música tem suas regras de harmonia, progressão e tempo. As maiores canções de todos os tempos foram compostas de acordo com essas normas. Quebrar as regras é produzir dissonância e confusão sonora. O compositor usa a imaginação e o gênio criativo para se certificar, mas seu trabalho deve ser feito dentro dos moldes aceitáveis de tempo, melodia e harmonia. Ele deve seguir as regras. Ignorar as leis da música é não fazer música. Toda ação inteligente ocorre em um clima de autoridade. A autoridade da verdade fundamental. Eu uso a frase "a Bíblia diz", porque a palavra de Deus é a base da autenticidade da nossa fé. Quase não separa a autoridade divina da autoridade da Bíblia, pois, sem dúvida, o Senhor fez a sua vontade conhecida com autoridade nas Escrituras. Se a vontade do Pai é tão claramente revelada, por que tantos cristãos e tantas igrejas discordam sobre isso? O mundo está bem cansado de nossas dúvidas, opiniões e visões conflitantes. Descobri, porém, muitos terrenos em comum na Bíblia, vastos acres deles, sobre os quais a maioria das igrejas pode concordar. O que pode ser mais básico do que reconhecer o pecado, a expiação, a necessidade humana de arrependimento e de perdão, a perspectiva da imortalidade e os perigos da negligência espiritual? Não há necessidade de adulteração da verdade ou do comprometimento em relação às grandes doutrinas bíblicas. Acho que foi Gued quem disse, depois de ouvir um jovem ministro: quando ouço um pregador, mesmo que não concorde com as palavras dele, quero que ele mesmo acredite. Nem mesmo um incrédulo instável tem respeito por quem não tem coragem de pregar aquilo em que acredita. Os mensageiros e a mensagem. Pouca originalidade é permitida a um tradutor das Nações Unidas. Então, sua única obrigação é transmitir o discurso do orador para as pessoas que desconhecem uma língua. O tradutor pode não gostar da mensagem, pois talvez a informação contenha más notícias ou apresente uma política que afligirá os ouvintes. Entretanto, um profissional responsável não se atreve a mudar o discurso do orador. Seu dever é simplesmente transmiti-lo aos outros. Nós, ministros cristãos, temos a palavra de Deus. Nosso comandante disse: vá e leve esta mensagem para um mundo moribundo. Alguns ministros negligenciam isso, rasgam a mensagem e a substituem por uma de sua autoria. Outros apagam parte dela e dizem ao povo que o Senhor não quer dizer exatamente aquilo. Outros alegam que a mensagem não foi, de fato, dada pelo Criador, mas escrita por homens comuns e bastante propensos a cometer erros. Lembre-se, estamos plantando a semente de Deus. Algumas podem cair em solo árido e entre espinhos, mas o nosso dever é continuar semeando. Não podemos parar de semear, porque parte do solo parece pouco promissora. Persevere em perseverar. Estamos segurando uma luz que deve brilhar. Embora possa parecer apenas uma vela cintilante em um mundo de escuridão, o nosso dever é deixá-la brilhar. Estamos tocando uma trombeta. No estardalhaço da batalha, o som de nosso pequeno instrumento pode parecer distante, mas devemos continuar soando o alarme para os que estão em perigo.
Estamos mantendo uma chama acesa neste mundo frio, cheio de ódio e egoísmo. Nossa pequena fogueira pode parecer sem efeito, mas devemos manter o fogo aceso. Estamos batendo com um martelo. Pode parecer que são apenas golpes desferidos por nossa mão, mas devemos continuar a martelar. Estamos empunhando uma espada. O primeiro ou segundo impulso pode ser de defesa, e todos os nossos esforços para atacar o flanco inimigo talvez pareçam inúteis. Ainda assim, devemos continuar atacando. Nós temos pão para um mundo faminto. Pelo visto, as pessoas estão se alimentando de outras coisas apressadamente, ignorando o pão da vida, mas devemos continuar a oferecer alimentos para a alma. Do mesmo modo, também temos água para as almas sedentas. Precisamos continuar de pé gritando: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas. Isaías 55, 1a. Faça da Bíblia o centro da sua pregação. Jesus prometeu que muitas sementes encontrarão um solo fértil, germinarão e darão frutos. O fogo em seu coração e em seus lábios pode acender uma chama sagrada em corações frios e ganhá-los para Cristo. O martelo pode partir alguns corações endurecidos que, contritos, cederão a Deus. A espada pode perfurar a armadura do pecado e penetrar a autossuficiência e o orgulho, abrindo o coração humano para o Espírito de Deus. Homens e mulheres famintos comerão do pão da vida, e as almas sedentas encontrarão a água da vida. Pregue as Escrituras com autoridade. Você testemunhará uma mudança considerável em seu ministério.